Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Queiroz, do canal Reinvestindo em Você, e gostaria nesse vídeo falar um pouco sobre idiomas, as formas que nós temos de estudar, as formas que nós temos que aprender, como eu utilizei o idioma para algumas graduações, pós-graduações, mestrados, doutorado, e eu também utilizei um método muito particular e eu vou ensinar para vocês como eu iniciei em cada idioma. Hoje eu posso utilizar pelo menos 5 idiomas, né, que é o português, o inglês, o espanhol, o alemão e o francês para me comunicar. E eu usei esse método para todos esses idiomas e vou mostrar para vocês. Eu comecei com o inglês, né, que sempre foi a língua principal, a língua mundial, e eu sempre tive muita dificuldade em estudar, em cursos, aprendia uma coisa, esquecia. Então eu elaborei um método próprio. Eu não sei se tem um nome para ele, mas eu elaborei um método que a gente usa no português. A gente vai utilizando palavra por palavra, acrescentando em uma frase palavra por palavra. E eu lembro que eu fui memorizando, né, uma frase, aí depois eu ia modificando uma palavra ou outra, mas a estrutura da frase sempre era a mesma, e eu conseguia começar a misturar as palavras e conseguia fazer uma sentença, uma frase. E aí com isso eu comecei a ter um conteúdo, né, para explorar. Então com isso você consegue ter muitas frases, muitas palavras próximas uma das outras, e é só ir modificando as palavras. Então, por exemplo, quando nós falamos português, né, eu quero comer banana. Então, muito mais fácil é falar primeiro eu quero, né? Eu quero. Em inglês, para quem já sabe, é I want. Então, se você já memoriza isso, I want, ou eu quero em espanhol, você já começa a ter ali começo de frase, né? E agora você coloca, por exemplo, uma comida ou uma fruta, por exemplo, eu quero comer banana. I want, eat, o verbo comer, banana. Então, em espanhol, eu quero comer plátano. Então, você começa a estruturar. Claro, isso muito lentamente, eu estou falando mais rápido para o vídeo não ficar tão longo e você entender mais a forma como é feita do que em si eu estar falando inglês ou não. É uma forma. Então você vai acrescentando palavra por palavra. I want eat banana. Aí logo depois disso que você vai fazendo, e você pode modificar, por exemplo, I want eat apple. Eu quero comer maçã. Então você vai modificando a fruta, né? E você também pode modificar o verbo no começo, né? Ou, por exemplo, modificar o verbo comer por drink. Aí você vai colocar um líquido, claro, né? Então, I want drink water. Então, eu quero beber água. Então, você vai sempre memorizando essas estruturas, né? Então, eu quero comer banana e beber água. Você já fez uma frase maior. Então, I want eat banana and, que é a conjunção e, drink water. Então, esse já é toda a estrutura, né? Isso também serve para o espanhol, para o francês, que são línguas latinas. O alemão, eu já deixo um caso à parte. Já foi uma outra. Eu também utilizei essa forma, mas depois eu fui perceber que o verbo sempre vai para o final. Então você não fala eu quero estudar na Alemanha, você fala eu estudar na Alemanha quero, o verbo sempre vai para o final. Então quando eu vou falar essa frase eu falo ich möchte nach Deutschland studieren. Então você coloca o verbo no final. Então eu vou deixar o alemão para uma outra situação, mas que também serve. Você consegue só colocar o verbo no final, né? E ele tem algumas inclinações diferentes, né, o alemão. Então usa-se mais para o latim essa formação. O francês também serve. Então você começa assim, palavras, uma frase pequena, coloca uma combinação, uma conjunção para aumentar um pouco a frase, mas ainda com palavras fáceis, né?
O terceiro passo é você colocar uma frase um pouco maior, já é uma ideia, né? Então você vai falar: eu quero comer banana e beber água. E tenho que estudar com você para o teste de amanhã. Você já coloca, essa é a situação final, né? Já é uma ideia realmente. Então você vai falar: I want to eat banana and drink water. And I have to study with you for the test tomorrow. Então você já colocou uma ideia, colocou os verbos, você pode modificar os verbos de comer, de beber, de tenho depois que estudar, né, no caso, e você pode modificar esses pequenos verbos por outros. E assim você vai ter um conteúdo muito maior. Ok, isso não é ainda uma conversação, mas é uma memorização de estruturas de frases que você vai poder utilizar. Eu, hoje em dia, utilizo também essa fórmula, mas também uso aplicativos de inteligência artificial que podem conversar comigo. Eu vou colocar o nome aqui, eu indico um aplicativo gratuito que se chama Prática. Vou deixar o nome aqui e você pode baixar, ele é gratuito, mas ele é para quem já tem algumas frases, né, algumas fórmulas, algumas ideias, que você pode colocar bem no básico, mas você ainda assim vai ter que formar a frase. Então, o que eu sugiro é que você comece com essa fórmula que eu estou te sugerindo, de palavra por palavra, e depois esboçar uma ideia, para depois ir para o aplicativo. Eu tenho certeza que você também vendo, fazendo aulas, vendo filmes, séries, ainda iniciante, né, com uma conversação ainda iniciante, é muito bom, que você vai pegar, escutar, vai pegar as ideias e depois ir para essa parte de conversação. Olha, comigo deu super certo, como eu disse, eu utilizo pelo menos 5 idiomas como comunicação e acho que também seria muito legal se você pudesse utilizar essa forma. Fica aqui minha recomendação para você, tá bom? E, por exemplo, eu utilizei o alemão, que tem esse nível B2 aqui, é um nível bem alto de fluência, para conquistar um mestrado na Alemanha. Então, para você ver como é importante o idioma. Sem o idioma, eu jamais conseguiria essa titulação, esse mestrado, no qual foi muito importante na minha carreira profissional. Então, mais uma vez, eu aqui recomendo o estudo de uma língua, de um idioma estrangeiro. Pode ser o inglês para a questão, né, mundial, o espanhol para os países sul-americanos, para a Espanha, que eu tenho certeza que você uma hora ou outra vai utilizar. E assim, tem hoje em dia o tradutor simultâneo que ajuda muito, mas é muito melhor se você pudesse comunicar. E se você tem um pensamento de morar fora, de viajar para fora do país, é muito bom você falar um idioma, é muito mais prazeroso você estar nesse ambiente que você falar um idioma. Tá bom? Então fica a minha recomendação aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção. Se inscreva no canal, dá um ok se gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, tá bom? Até a próxima!